Ao longo de toda a jornada dos Mugiwaras, eles sempre estão evoluindo para vencer os desafios e no final tornar o Luffy o rei dos piratas. No arco de Wano não é diferente, os Mugiwaras tiveram vários power-ups para vencer seus inimigos, e no final eles se tornaram mais fortes. É sobre esses power-ups que nós vamos conversar nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre todos os power-ups dos Mugiwaras. E esse vídeo aqui vai conter spoiler, e se você não quiser pegar, eu recomendo ir assistir o último vídeo aqui do canal, que é comentando sobre a nova recompensa do Luffy. O Oda já pode ter revelado ela. E pra quem vai assistir esse vídeo, não tem problema, assiste ele até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro a gente precisa entender que nem todos os Mugiwaras ganharam power-ups. Na verdade, muitos deles ainda nem tinham lutado a sério e com todo o poder que adquiriram durante o time skip, e ainda precisavam de um desafio à altura para que eles pudessem lutar. Esse aí é o caso do Franky, por exemplo, e suas atualizações. Ele não teve um inimigo que fizesse ele utilizar todo o seu poder, mas agora no arco de Wano ele teve. Outros ainda nem tiveram um momento oportuno para isso e pode ser que fique só para arcos posteriores. Mas já agora no arco de Wano, contra o bando da criatura mais forte do mundo, a gente consegue perceber diversos power-ups ou poderes que os Mugiwaras adquiriram e com isso conseguiram se tornar mais fortes para subjugar seus inimigos. Começando com quem não teve tanto destaque ou quem ainda não teve um momento onde pôde brilhar, porque a glória de um atirador está no suporte, temos o Usopp, que em um ano ainda não teve um momento oportuno para que ele pudesse mostrar a sua evolução de poder, ou que ele pudesse realmente mostrar todo o poder que tem guardado. Afinal de contas, todos os seus inimigos são literalmente monstros com super resistência e força. Mas o seu verdadeiro power-up ainda pode estar por vir, sei lá, em Elbaf, levantando um Mjolnir, mas ainda em um ano ele conseguiu mostrar novas Pop Greens e diversos usos e variações, mas foi só isso. O Chopper, por sua vez, teve um power-up antes mesmo do arco de Wano, e esse foi o aumento do tempo da transformação em Monster Point. Antes, sua transformação durava só 3 minutos, um tempo que não seria de grande ajuda em uma guerra onde eles teriam que lutar contra inimigos extremamente fortes e não poderia ser só um estorvo, ainda mais em se tornar um alvo fácil após sua transformação. Então, com a ajuda do Caesar Clown e uma nova fórmula para a criação das Rumble, o Chopper agora prolongou sua transformação por 30 minutos, tempo o suficiente para que ele fosse efetivo e pudesse realmente ser de grande ajuda ou uma das principais forças da batalha. Com isso, o Chopper conseguiu segurar o Queen por algum tempo, ao mesmo tempo que também estava tancando as flechas de doce do Perospero, mas que também tem um ponto negativo para essa transformação, e é o Chopper se transformar em um bebê velho por algum período de tempo. A Robin foi outra que também precisou de um momento ou de uma batalha para mostrar suas verdadeiras habilidades, mesmo não sendo uma das principais lutadoras do bando. Contra a Black Maria, ela pôde nos mostrar o quão realmente forte e assustadora pode ser quando está brava, e ainda foi capaz de derrotar um dos Tobiropos sozinha. Das novas habilidades que ela nos mostrou, as que mais se destacam são um dos golpes do Karatê Tritão, que ela aprendeu durante o time skip lá com Sabo e com a Koala, e a sua forma Demon, onde ela realmente se transforma em um demônio vampiro com asas. Com isso, ela cria inúmeros membros gigantes em volta de toda a área para imobilizar e torcer o corpo do seu adversário, vencendo a sua batalha e nos mostrando o quão realmente forte ela pode ser. O Brook também foi de fundamental importância nessa guerra ao ser um suporte para Robin para que ela pudesse lutar sem ser atrapalhada. Ele ainda não teve uma luta com alguém forte para mostrar seus verdadeiros poderes, mas o seu gelo do submundo continua sendo um dos seus pontos mais fortes. Se a gente for considerar um power-up para ele, seria que agora ele pode congelar organismos vivos ao atravessar seu corpo com a sua alma, coisa que a gente não tinha visto ele fazer anteriormente. Ou então agora ele tem um domínio da criação de gelo tão absurdo que pode criar paredes de gelo e impedir que seus inimigos possam passar. A Nami é outra que já havia ganhado um power-up gigantesco lá em Holy Cake, quando ela acabou roubando os Zeus da Big Mom e fez dele seu escravo. Imagina o quão forte ou poderosa ela ficou carregando um dos homes mais fortes de um dos Yonkous, sem ter a fraqueza que a Big Mom tem,
que é sempre ter que recarregar ele depois de utilizar todo o seu poder. Com a Nami, isso não é fraqueza, ou não existe essa fraqueza. No momento em que o Zeus utilizasse todo o seu poder com Brizzy Tempo, por exemplo, ela só precisaria recarregá-lo mais uma vez com ovos climáticos que ele estaria no 100%, e aí ele poderia utilizar outros Zeus Brizzy Tempo sem problema nenhum. Mas aí o Oda não ficou satisfeito com isso, e aí ele foi lá e deu outro power-up absurdo pra Nami. Ele teve que criar um momento emocionante, onde o Zeus se sacrifica pela Nami e vai contra a Big Mom, ao mesmo tempo que a Nami tenta salvá-lo, para assim dar um novo power-up para ela. Sim, meus amigos, o Zeus, como a gente conhece, foi morto e absorvido pela Hera. Mas com a tentativa da Nami em salvá-lo, um fragmento da sua alma passou para o Climatact dela, e agora ele ganhou vida com a consciência do Zeus. Com isso, seu Climatact agora pode ser controlado sozinho e ainda se moldar para ajudar a Nami em momentos onde ela não tem reação ou não está prestando atenção. Ele pode se moldar em armas capazes de ferir inimigos extremamente fortes, como ele fez se transformando em uma clava para atacar a Uchi. Mas o melhor vem agora. Como a consciência do Zeus está no Climatact, essa consciência pode ser passada para os elementos que a Nami cria, e todo o elemento e o resultado dele também pode e vai ser controlado por essa consciência do Zeus. Então, quando a Nami cria uma nuvem de tempestade, o Zeus transfere sua consciência para lá, usa toda aquela massa ou descarga de energia, e aí pode se transferir ou transferir sua consciência só para aquele ataque massivo e controlá-lo da maneira que quiser para garantir o acerto nos seus inimigos. Imagina só um Zeus Brizzy Tempo que não é focado em um único ponto, mas que pode ser controlado e vai perseguir os seus inimigos até acertá-los. Isso sim é um absurdo, meus amigos. Isso sim é um absurdo. O Franky, por sua vez, não teve um grande destaque lá em Dressrosa, já que sua batalha foi mais moral do que de força, e muito menos após esse arco, que ele ficou em off junto com outros Mugiwaras. Ele ficou muito pistola quando viu que, por não ter tido um destaque merecido, acabou tendo uma recompensa menor que a do Usopp. Mas agora no arco de Wano, ele finalmente encontrou um inimigo à altura para que ele pudesse lutar com seu 100% e mostrar tudo aquilo que ele aprendeu durante o time skip. Contra o Sasaki, ele nos mostra o verdadeiro poder do Franky Shogun, que ele tem força suficiente para parar o avanço de um Triceratops boladão e até levantar toda aquela tonelada de carne para jogá-lo contra o chão, que é rápido o suficiente para escapar de uma investida brutal e que é inteligente o suficiente para perceber a fraqueza do inimigo e assim ser rápido o suficiente para expor essa fraqueza e acertar um golpe fatal. Foi isso que aconteceu quando ele atacou a região da barriga do Triceratops do Sasaki e deu um grande dano nele. No resto da batalha, ele continua nos mostrando quão poderoso e resistente pode ser o Franky Shogun e quão inteligente ele é, ao enganar o inimigo com uma isca para depois derrotá-lo com seu ataque mais forte no ponto mais fraco do inimigo. O Radical Beam do Franky continua sendo sua maior arma, a que fez até a Big Mom tremer. No geral, o Franky só precisava de um inimigo à altura para mostrar suas verdadeiras habilidades. O Jinbe foi mais um dos que não tiveram um power-up absurdo nessa guerra. Ele também lutou contra um Tobiropo e venceu. Mas tudo que ele usou nessa batalha foram técnicas básicas que a gente já esperava que um ex-Shichibukai deveria ter. Visto que seu inimigo não era um dos comandantes de Yonkou, mas se aproximava muito deles, o Jinbe até teve um pouco de trabalho. Mas ao aliar o seu Haki com seu Kyojin Karate, ele acabou vencendo de maneira relativamente fácil e ainda continuou de pé ajudando na guerra. Pro Sanji, nós temos que seu maior power-up foi despertar seus genes modificados, que antes estavam adormecidos dentro do seu corpo. Ao usar o traje da Germa 66, ele acabou por ativar esses genes que antes eram recessivos, mas que agora passaram a agir de maneira efetiva dentro do seu corpo. A primeira manifestação desse despertar foi ele conseguir não só resistir ao estrangulamento do Queen, que foi dito por ele ser um ataque que mestres do Haki não conseguiram impedir seus ossos de quebrar, ou seus órgãos serem perfurados, como também seu corpo voltar ao normal depois de ficar todo amassado como se fosse um robô. Sua pele ganhou uma resistência tão absurda que foi capaz de quebrar uma espada em vários pedaços quando Queen tentou matá-lo com ela, ou resistir a balas normais como se não fosse nada, ou como se nada tivesse acontecido. Com isso era óbvio que o Sanji agora tinha desperto os seus poderes, e com ele ganhou diversas habilidades ou diversas características, como por exemplo, um exoesqueleto mais resistente que o aço, uma regeneração absurda e uma força física anormal.
Não só isso, mas sua velocidade se tornou tão absurda que ele pode se mover tão rápido que parece que está invisível ou que desapareceu. Mesmo que ele tenha destruído seu traje e teoricamente perdido seu poder de invisibilidade, ainda existe a possibilidade dele poder se tornar invisível sem ele, assim como seus irmãos têm suas habilidades especiais sem estarem utilizando os seus. Eu fiz um vídeo só comentando sobre isso e sobre o despertar do Sanji. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas se vocês pensaram que acabou por aí, não acabou, isso não é tudo. Se o Sanji combinar todos os seus novos elementos ou todos os seus novos aprimoramentos, como o exoesqueleto robusto, com força melhorada, super velocidade, aliado ao seu haki do armamento, ele pode atingir temperaturas nunca antes vistas ou que ele não poderia atingir com suas pernas no modo normal, já que sem o aprimoramento ele poderia até se queimar. Alinhando tudo isso em uma técnica chamada de Frit Jumble, o Sanji consegue atingir uma chama superior, capaz até de criar raios, ou melhor, uma chama plasmática, que recentemente foi confirmada pelo Oda como sendo o tão famigerado Fogo Azul. Uma técnica tão absurda que agora o Sanji pode ter superado a temperatura do magma, e com isso conseguiu derrotar o Queen sem dar chances para que ele pudesse revidar. Pro Zoro nós temos que durante o arco de Wano ele acabou trocando a Chusui pela Enma, uma espada extremamente poderosa e de personalidade forte. Esse aí foi o seu primeiro power-up. Para que o Zoro pudesse dominá-la, ele teve que se tornar mais forte, e indiretamente acabou aprendendo Ryuo para que esse domínio pudesse se dar de maneira mais efetiva. Só que mesmo assim ela ainda não tinha aceitado seu novo dono. Durante a batalha do King contra o Zoro, a Enma acabou por sair do controle porque queria definitivamente saber se ele era apto a empunhá-la. Com isso, Zoro teve que pensar em uma forma de dominá-la sem que ele tivesse todo o seu haki drenado, ou então ele acabaria morrendo. Sem saída, Zoro não vê outra opção senão se tornar um rei também. Ele acaba fazendo uma infusão de haki do rei nas suas espadas e acaba por dominar a Enma, se tornando mais forte. Seu haki do rei é tão absurdo que mesmo não tendo aquela explosão característica como um cara utilizando ali pela primeira vez, e sim uma infusão nas suas espadas, o impacto dessa infusão foi tão absurdo que acabou derrubando todos os randoms ali presentes. Foi só mediante a isso que o Zoro pôde finalmente vencer seu inimigo, e assim se tornar o Rei do Inferno como sua possível nova alcunha. Eu fiz só um vídeo comentando sobre as novas alcunhas dos Mugiwaras, e se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Após revertir o haki do rei em suas espadas, o Zoro consegue um poder de ataque absurdo, mas além disso, um tipo de chama esverdeada, cor que também foi confirmada pelo Oda. Elas começam a sair da sua espada, mas ainda não foi explicado o porquê. Com isso ele consegue não só ferir o King, que passou a se esquivar dos seus ataques, coisa que ele não fazia antes, como também ganhou um poder de ataque forte o suficiente para cortar um dragão gigante de fogo com a temperatura do magma, e ainda no mesmo ataque foi capaz de cortar o King e uma parte das suas asas, assim vencendo essa batalha e mostrando quem realmente é o forte. O primeiro power-up do Luffy ao chegar ao país de Wano foi o domínio do haki do armamento avançado. Com seu treinamento com o vovô Ryou, ele acabou aprendendo a utilizar o Ryuo, e assim conseguiu fazer o seu haki fluir a uma curta distância do seu corpo para atacar seus inimigos de maneira mais efetiva e sem tocá-los fisicamente. Mas também aprendeu a fazer o seu haki fluir para dentro do corpo do seu inimigo e assim destruí-lo de dentro para fora. Esse foi seu principal power-up para conseguir ser efetivo contra o Kaido. Mas até isso não foi o suficiente, e durante a batalha entre eles, o Luffy acaba entendendo que dá para reverter as coisas com o haki do rei, mas que só os mais fortes conseguem fazer isso. Não demora muito para que ele também aprenda essa técnica e agora ele pode revertir seus golpes e acertar o Kaido de maneira mais efetiva e sem tocá-lo fisicamente também. Só que no Ryuo ele não toca o inimigo a uma curta distância. No revestimento com o haki do rei, ele atinge seus inimigos fisicamente a uma distância bem maior e com muito mais impacto. O revestimento com o haki do rei pode até ser confundido com o haki do rei avançado, mas muito provavelmente não é, e o verdadeiro haki do rei avançado ainda pode ser apresentado. Eu fiz até um vídeo ou uma teoria comentando como eu acho que vai ser e quem vai ensinar o Luffy essa nova técnica. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Ao longo de toda essa batalha, o Luffy acabou dominando esse revestimento com o haki do rei, e até conseguiu chegar a um ponto onde ele conseguiu se equiparar com o do Kaido, e assim os dois conseguiram partir o céu ao meio, nos dizendo que o Luffy tá chegando no nível do Yonkou.
Não só isso, mas outro power-up que ele teve ou ganhou após ser derrotado e teoricamente morto foi o despertar da sua Akuma no Mi. E com ele que sua Akuma no Mi na verdade não é uma simples paramécia, e sim uma fodendo mítica do deus Nika. Uma Akuma no Mi que deu ao Luffy 2 despertares. O de uma paramécia ao dar propriedades elásticas ao ambiente e a outras pessoas, por ainda continuar sendo um homem de borracha. Mas também uma nova transformação que fez com que o Luffy ganhasse a maior liberdade do mundo. Um poder que é considerado o mais ridículo, e que faz as pessoas sorrirem ao ver ele lutar. Não só isso, mas com toda a liberdade do mundo, ele ganhou o modo Toon, ou modo cartunesco. E não confundam com Toon Force, o Luffy não tem isso. Agora ele pode controlar todas as partes do seu corpo para utilizar todos os seus gears de maneira natural, e quando ele quiser, sem nenhuma restrição. Pode moldar o seu corpo para tomar o formato que ele quiser ou que for obrigado, e ainda pode revestir tudo isso com seus hakis para tornar mais efetivo. E vou até fazer um vídeo só sobre os poderes do Gear 5, e se eu já tiver feito vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e os Mugiwaras se tornaram bem apelões, extremamente apelões. Mas a pergunta que fica é, o bando dos Mugiwaras tem nível de poder Yonkou agora? A tripulação dos Mugiwaras consegue bater de frente com a tripulação de qualquer outro Yonkou? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e eu vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Se tiverem gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!